Olá, caros concurseiros, estamos de volta com mais um vídeo sobre a Lei 6.091 de 74, que trata sobre o transporte em dias de eleição, transporte gratuito em dias de eleição. Meu nome é Frederico, estou aqui para ajudá-lo, para servi-lo. E não deixe de curtir o nosso vídeo, de deixar o seu comentário e vamos à luta. Bom, continuando com a nossa lei, artigo 7º. O eleitor que não votar ou justificar até 60 dias após as eleições incorrerá em multa de 3% a 10% do salário mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral, mais as cominações do artigo 367 do Código Eleitoral, que é a forma de pagamento, certíssimo? Não vem ao caso aqui agora. Bom, artigo 8º. Somente a Justiça Eleitoral poderá fornecer refeições aos eleitores carentes da zona rural. E a despesa com essa alimentação correrá por conta do fundo partidário. E aí temos um pequeno detalhe, que eu já comentei anteriormente, no artigo 2º, quanto ao pagamento dos veículos de particulares durante a prestação do serviço eleitoral. Esse artigo também, por falta de previsão na lei dos partidos políticos, foi revogado tacitamente. Por quê? Em parte, né? Porque a despesa correrá por conta do fundo partidário. Esse trecho, né, segundo o entendimento do TSE, foi revogado tacitamente por não conter referência na lei dos partidos políticos. Se você quiser conferir, artigo 44 da mencionada lei, Lei dos Partidos Políticos. Certíssimo? Mas, para que conste, a primeira parte é interessante. Somente a Justiça Eleitoral poderá fornecer refeições aos eleitores carentes da zona rural. Comprovadamente carentes. Artigo 9º. Fica facultado ao partido político ou aos candidatos fiscalizar os locais de transporte e de fornecimento de alimentos. Certíssimo? Artigo 10º. É vedado tanto aos partidos políticos quanto aos candidatos e a qualquer pessoa o fornecimento de transporte e refeições a eleitores da zona urbana. E atenção, não é rural, é urbana. Óbvio, né? Se não tivesse esse inciso aqui, o que ia chover de gente ganhando carona de político aí, não vou nem te contar, né? Brincadeiras à parte, artigo 11º, que é o mais importante para nós aqui agora. Constitui crime eleitoral 5 situações que vão estar definidas como crime eleitoral. Primeira delas, descumprir dever imposto no artigo 3º. O que diz o artigo 3º? Oficiar a Justiça Eleitoral, número, espécie e lotação de veículos e embarcações, ou prestar informações inexatas visando elidir, enganar a contribuição de locomoção. Certíssimo? Então, esse é o primeiro ponto. Deixar de cumprir o disposto no artigo 3º ou prestar estas informações de forma meio mascarada, meio enganatória. Certíssimo? E, para que conste, a pena para este tipo de infração é detenção de 15 dias a 6 meses, mais o pagamento de 60 a 100 dias multa. Beleza? Bem, continuando. Inciso 2º. Próximo crime eleitoral. Desatender à requisição do artigo 2º. Que nos diz o artigo 2º desta lei? Veículos e embarcações de particulares. Então, a pessoa que foi requisitada deixa de atender à Justiça Eleitoral, ela sofrerá as sanções como crime eleitoral. Quais sejam? Pena de pagamento de 200 a 30 dias multa, mais a apreensão do veículo para o fim previsto. Então, o seu veículo, se for o caso, será apreendido. Certíssimo? Então, esse ponto é interessante saber. Uma das combinações desse crime eleitoral para o particular será a apreensão do veículo que foi destinado para o fim previsto. Certíssimo? Bem, inciso 3º, descumprir as proibições do artigo 5º, 8º e 10º.
5º, 8º e 10. Quais sejam? Artigo 5º, que é o transporte antes, durante e depois das eleições. Artigo 8º, é o caso do fornecimento de alimentos. Certíssimo? E o artigo 10, alimento e transporte para eleitores de zona urbana. Quais são as penas para esses 3 artigos? Reclusão, agora já é mais grave, hein? Reclusão de 4 a 6 anos e 200 a 300 dias multas de pagamento. Certíssimo? Para que conste aqui, e se você quiser conferir, isso está combinado com o artigo 302 do nosso Código Eleitoral, que é a forma de execução dessa dívida, desse pagamento. Inciso 4º. Também será considerado crime eleitoral obstar, atrapalhar os serviços do artigo 4º e do artigo 8º. Quais sejam? Artigo 4º, divulgação e a consequente reclamação quanto a percursos e horários do transporte gratuito eleitoral. Evidentemente, a pessoa que age de má fé, querendo atrapalhar mesmo, como diz o inciso, os trabalhos da Justiça Eleitoral. E artigo 8º, o fornecimento de alimentos. Bom, então notem aqui, o que vai acontecer com a pessoa como pena? Reclusão de 2 a 4 anos. Um pouco mais leve, né, essa falta. Bom, e o último inciso, para concluir nossa videoaula de agora, utilizar em campanha eleitoral nos 90 dias anteriores à eleição, atenção, é apenas nos 90 dias antes do pleito. Utilizar veículos e embarcações da União, aqueles elencados no artigo 1º, veículos e embarcações da União, estados, territórios, municípios, além das respectivas autarquias e sociedades de economia mista. Então, proibido utilizar veículos e embarcações, elencados agora aqui, 90 dias antes das eleições. Bom, obviamente que antes disso deve ser possível, tá bem? Bom, qual é a pena? Esse aqui é grave, hein? Cancelamento do registro do candidato, porque está patente que é o próprio candidato que vai estar utilizando isso ou o próprio partido. Ou, caso já tenha sido proclamado eleito, cancelamento do diploma do indivíduo. Certíssimo? Parágrafo único. O responsável pela guarda do veículo ou embarcação será punido também. De qual forma? Detenção de 15 dias a 6 meses, mais o pagamento de 60 a 100 dias multa. Certíssimo? Bem, seria esse o nosso quadro esquemático dessa videoaula. Artigo 7º, eleitor que não votar ou justificar em 60 dias, multa de 3% a 10%. Artigo 8º, somente a Justiça Eleitoral fornecerá refeições, e fica a dica que diz o artigo que tal refeição será custeada pelo fundo partidário, porém, esse trecho está revogado tacitamente por não conter menção no artigo 44 da Lei dos Partidos Políticos. Certíssimo? Artigo 9º, facultado aos partidos e candidatos fiscalizar os locais de transporte e fornecimento de alimentos. E é vedado a partidos, candidatos ou qualquer pessoa, não é só o filiado do partido, é qualquer pessoa, fornecer transporte ou alimento em zona a eleitores da zona urbana. Atenção, porque zona rural, óbvio que não é a Justiça Eleitoral, tá claro aí. Bem, e artigo número 11, constitui crime eleitoral, 5 situações, descumprir o artigo 3º, desatender o artigo 2º, que são os veículos particulares, descumprir proibições do artigo 5º, 8º e 10, obstar os serviços do artigo 4º e 8º, utilizar em campanha eleitoral 90 dias antes das eleições, veículos e embarcações referidos no nosso artigo 1º. Com um detalhe que a pessoa responsável por esses veículos e embarcações será punido, né, na forma da lei, com detenção de 15 dias a 6 meses, mais pagamento de 60 a 100 dias multa. Muito bem, esse é o nosso terceiro vídeo sobre a Lei 6.091, Lei Etelvino Lins,
que foi um deputado federal, que conste aqui na nossa gravação, e aguardo você, caro amigo, querida amiga, no nosso próximo encontro a qualquer momento. Até lá e boa sorte!